Quan. B. Estigmas kármicos-psíquicos formando núcleos obsessivos. Estigmas psíquicos têm origem e consequências idênticas às dos físicos. A diferença é que os físicos são relativamente raros, enquanto os psíquicos podem ser encontrados por toda parte, já que grande parte dos encarnados são portadores deles, nos mais variados graus de intensidade. Hábitos viciosos, por exemplo, constituem estigmas difíceis de ser extirpados, pois em suas raízes não penetra o escalpelo do cirurgião. Mas há também as ideias fixas, as opiniões sistemáticas e radicais, os ódios injustificados contra as pessoas, raças ou instituições, que também contribuem para aumentar o grande exército dos desajustados psíquicos. A dificuldade na extirpação desses estigmas está em que o tratamento requer, como já vimos em outros casos, cuidadosa higiene mental. A pessoa deve exercer ativo policiamento de sua ideação, modificando seu modo de ser. Esses defeitos só são vencidos, quase sempre, mediante o despertar de uma consciência mais profunda, tanto a respeito de si próprio como da realidade em torno. Criaturas, por exemplo, que no pretérito exerceram atividades de mando, voltam à carne com mentalidade distorcida, tendendo a exigir de todos anuência imediata às suas opiniões, quando não obediência. Vícios resultantes do poder econômico também são muito comuns, e dos mais difíceis de serem erradicados. Nossa existência física permanece dinamizada e atropelada pelo dinheiro. Há ainda as personalidades intelectuais de tendências messiânicas, que pretendem liderar as massas por meio de fórmulas de governo inviáveis para o momento histórico. Trata-se, na maioria das vezes, de antigos tribunos e políticos que ainda conservam o ardente desejo de se destacar do comum dos mortais. Quem julgam eles tem o direito e o dever de orientar. Tão grande é a gama desses estados de consciência que é impossível abordá-los em detalhes. Constatamos, todavia, que boa parte desses estigmatizados são manobrados pelas trevas com quem, na invigilância que os caracteriza, costumam se vincular em simbioses dos mais variados graus de profundidade. Todas essas criaturas precisam perceber que a nota tônica de sua conduta é o egoísmo. Se perceberem e se convencerem da necessidade do antídoto renúncia evangélica, terão curado seus estigmas psíquicos. Elas não conseguem ver a cura que está nelas, naquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se desajustes reencarnatórios. Os desajustes reencarnatórios geralmente se tornam focos de angústia, as neuroses, que com o tempo se transformam em psicoses. E a psicose caracteriza o estado final e definitivo da psicopatologia, com comprometimento sério da estrutura da personalidade, sobretudo no julgamento de valores subjetivos. Uma dessas causas de desajustes reencarnatórios é a troca de sexo. Raramente uma criatura consegue viver em ajustamento perfeito, quando encarna com sexo oposto ao seu. O novo estado lhe trará um modo de ser diferente do habitual, apesar de viver em outra época com costumes e valores diversos, e embora o corpo físico a isole das vivências do passado. Temos visto casos, muitos, em que o sexo anterior transparece na personalidade atual, causando perturbações estranhas, gestos e maneiras diferentes, apreciações de valores incompatíveis com a atual personalidade, além de muitas outras situações, tendências e atitudes algo inusitadas, com prejuízo para o sujeito. Aparecem também aberrações e vícios na prática. Sexual. Os desajustes sexuais são mais comuns porque o sexo é regido por tendências atávicas, em que o instinto prevalece dominante. Nos casos de troca de sexo por injunções kármicas, a situação atual se imbrica com vivências profundas de situações anteriores. Estas, em certos momentos, podem aflorar em níveis subliminares de consciência, interferindo na existência atual da criatura. Estabelecem-se assim as perturbações. Embora o sexo seja predominante como fator desses desajustes, todos os outros conflitos com estados encarnatórios anteriores podem provocar irreversíveis aberrações emocionais. Temos encontrado seres que não se afinam com a vida social. Parecem misantropos que, ante investigação mais profunda, se revelam antigos anacoretas, monges que passaram a vida fugindo do convívio humano por medo dos pecados da carne. Via de regra, estes monges encarnam no mesmo sexo, mas fogem das mulheres. São bisonhos ingênuos incapazes de convivência materna. Viveram reclusos por anos a fio,
encarcerados em concepções coercitivas que lhes marcaram as personalidades por largo período de tempo. Com tais antecedentes facilmente se desajustam. Não sabem viver em sociedade. Outras vezes nos deparamos com antigos poderosos que hoje se veem frustrados em suas prepotências, colocados em encarnação sem brilho e poder pobres, presos a empregos que odeiam, e além disso perseguidos pelos desafetos desencarnados. Por tudo isso, bem se pode entender o terrível drama da humanidade. Quase todos os humanos são enfermos espirituais. Com o passado de erros e viciações de conduta, o homem de hoje nasce desajustado pelas pesadas cargas kármicas de ontem, que o infernalizam e infelicitam. A psiquiatria também considera neurótica a grande maioria da humanidade. Com efeito, uma criatura raramente se considera feliz. Todas apresentam problemas e algum tipo de angústia, que calmantes não solucionam. É por essa razão que as religiões recomendam a harmonização pessoal através da prece, da meditação, da evangelização, etc. Indiscutivelmente, para a cura de qualquer dessas disfunções psíquicas, é de extrema necessidade a renovação interior proporcionada por uma educação espiritual bem orientada. De viciação mental-emocional. Toda viciação mental indica enfermidade do espírito. Desde a mais sutil manifestação viciosa, na conduta ou enfoque de valores subjetivos, todas elas demonstram alguma anormalidade mórbida no caráter. Seja qual for o vício, fumo, álcool tóxico, gula, sexualidade desregrada, jogo, etc., qualquer um deles é, antes de tudo, um vício da mente vinculado a desregramentos emocionais. Com o tempo, o mórbido estado de consciência se fixa na individualidade imortal. Perdura então, ao longo de encarnações, como estigma indelével, cuja cura será necessariamente demorada e difícil. A viciação mental, portanto, pode ter origem em encarnações anteriores, e seu tratamento espiritual implicará a investigação de suas raízes no passado eterno. Já os vícios mentais da presente vida são mais fáceis de ser extirpados, em razão da relativa inconsistência de suas raízes e da menor profundidade da anomalia. Todas as formas de vício, recentes ou enraizadas no pretérito, constituem focos de desajustes da personalidade. Interferem na conduta e no modo de encarar a vida, gerando energias de baixo padrão vibratório que, com o passar dos dominam o viciado e o escravizam. Em todos os casos, a cura passa pela higiene mental, prática de vida reta, cultivo de atos nobres, vigilância de atitudes, atos e palavras, de modo que o indivíduo tenha condições de sair do estado de inferioridade espiritual em que se afundou. Sabemos que as emoções dão vida e colorido aos nossos atos. Logo, é preciso que as controlemos como primeiro passo à reconstrução interior. Quem ostenta a boa educação é porque, desde pequeno, foi habituado a manifestar as emoções com comedimento, sem explosões ruidosas e palavras de baixo calão. A conduta reta, em consequência, vem a ser o atestado mais evidente da eficiência com que foram moldados os indivíduos que consideramos educados. Se bem policiarmos nossos sentimentos, vícios e defeitos de caráter desaparecem. Mas é preciso perseverança, constante fiscalização do que sentimos, pensamos, de todos os nossos atos, atitudes e conduta. Só assim se conseguirá o efetivo aperfeiçoamento do caráter, propiciando a elevação a planos superiores. O balizamento deste caminho para a felicidade e a luz espiritual, notem os leitores, tem sido mostrado por mestres de todas as épocas, nas mais diferentes civilizações. Aqui nós estamos apenas insistindo com eles em apontá-lo. Buda, o iluminado, recomendava a seus discípulos o proceder reto, em regras imortais que visavam a educação espiritual pela vigilância constante. Em todas as religiões, embora com palavras e rótulos diferentes, a orientação básica também é esta. Sendo assim, por que seguir, por conta própria, desvios e atalhos que levam à dor, ao vício e à treva de lugar nenhum? E animismo descontrolado. Como o próprio nome indica, animismo é tudo aquilo que vem da alma. Nos fenômenos mediúnicos, por vezes detectamos interferência do psiquismo do sensitivo nas comunicações espirituais. Muitas pessoas impressionáveis, por exemplo, sobretudo mulheres sensíveis, simulam contatos com espíritos desencarnados, veiculando mensagens e orientações pretensamente de entidades sublimes. Via de regra, são criaturas desajustadas, com ânsias de afirmação pessoal,
que veem nesse procedimento uma forma de valorizar-se no seu meio. Dizem banalidades em linguagem apoucada e sem conteúdo, em que vazam seus próprios e ralos conhecimentos, as opiniões que defendem e o desejo de exaltar as suas personalidades. Outras vezes são médiuns que, insatisfeitos com a linguagem humilde e evangélica que normalmente usam, entregam-se à ênfase de seus pontos de vista pessoais. Começam por enxertar na mensagem legítima as criações de seu próprio cérebro, que, embora afinadas com o teor da mensagem autêntica, a falseiam e deturpam. Este fenômeno, consciente ou inconsciente mistificação, constitui uma praga, o joio no trigal amarelecido. E como o joio costuma ser de difícil erradicação, porquanto implica profunda mudança no modo de ser do médium, a vigilância e a determinação de não se desviar da autenticidade, aliadas a uma inabalável humildade, é que mostrarão o roteiro seguro para todo médium sincero, que deseja servir com pureza, discrição e bem-aventurada caridade. Tivemos há anos um caso muito interessante. Uma de nossas companheiras, de bom potencial mediúnico e com vários anos de trabalho em nosso grupo, recebia uma entidade superior que tinha a função de médico em uma das dependências do Hospital Amor e Caridade do Astral. Sintonizava-se perfeitamente com o espírito e dele recebia orientação segura para o tratamento de enfermos e nas técnicas de desdobramento. Com o tempo, porém, ela passou a se adonar do seu orientador, fazendo prevalecer suas opiniões pessoais sobre a melhor forma de tratamento dos doentes. Pessoa de personalidade dominadora, nossa companheira se mostrava intransigente e opiniática em questões de fé, embora não conhecesse em profundidade tanto a doutrina espírita como outra qualquer. 5. Começamos a notar a princípio leves sinais de animismo em certas comunicações do médico desencarnado, sinais que apareciam de repente, na exagerada ênfase aos conceitos que coincidiam com os da médium. Até aí a mensagem não resultava distorcida. Havia apenas o forte sublinhamento das passagens que interessavam a médium, com emoção que não vinha do espírito comunicante. Notem os leitores a sutileza do processo de animização quando no início, e a armadilha em que pode ser apanhado o médium quando deixa de ser humilde e vigilante. Nossa companheira sobrepunha apenas à mensagem autêntica o matiz emocional dela própria, reforçando imagens e exagerando certas facetas. Com o tempo, porém, a interferência indébita foi se acentuando, até haver notória mistura de opiniões dela com as do espírito. Quando a mixórdia mediúnico-anímica chegou a cerca de 50% de animismo, aconteceu o inevitável. O espírito, através da própria médium, mandou suspender o atendimento aos enfermos, porque terminada a assistência que dava à médium, perdemos dessa maneira uma trabalhadora que poderia ainda estar no serviço, se houvesse cultivado a humildade evangélica. E não foi o único caso na Casa do Jardim. Infelizmente, o processo anímico normalmente desemboca em franca obsessão parasitária, se o médium não for atendido a tempo. Sempre que o personalismo se manifesta, o culto ao ego quer a glória do mundo e europeus passageiros. Nada de bom se colherá, então. Logo se achegam os espíritos inferiores que pululam ao redor de nós, procurando fazer simbiose com o médium desprevenido. E este muitas vezes os acolhe gratificado e feliz. Há perigo no animismo. Perigo insidioso. Ele pode chegar a tal descontrole que o sensitivo acaba em claro desequilíbrio mental, seja pela ação mediúnica parasitária e improdutiva, anômala e possessiva, seja pelo esgotamento psíquico que sobrevém. O tratamento dos descontroles anímicos tem melhor resultado se ministrado logo que a doença dá seus primeiros sinais. Para sua cura, empregam-se providências idênticas às indicadas para a mediunidade descontrolada. Triparasitismo. Em biologia, parasitismo é o fenômeno pelo qual um ser vivo extrai direta e necessariamente de outros ser vivos materiais indispensáveis para a formação e construção de seu próprio protoplasma. O hospedeiro sofre as consequências do parasitismo em graus variáveis, podendo até morrer. O parasitismo é largamente difundido entre os seres vivos animais e vegetais. Grande é o número deles que vive à custa de outros da mesma espécie ou de espécies diferentes. No mundo espiritual, o fenômeno varia apenas no processo de extração das energias do hospedeiro. Há, como na definição biológica, a dependência do espírito parasita,
Ele se especializou de tal modo em viver às custas de outro, que perdeu toda a possibilidade de sobreviver por seus próprios meios. Parasitismo espiritual implica sempre viciação do parasita. O fenômeno não encontra respaldo ou origem nas tendências naturais da espécie humana. Pelo contrário, cada indivíduo sempre tem condições de viver por suas próprias forças. Não há compulsão natural à sucção de energias alheias. É a viciação que faz com que muitos humanos, habituados durante muito tempo a viver da exploração, exacerbem esta condição anômala quando desencarnados. 6. Tanto quanto o parasitismo entre seres vivos, o espiritual é vício muitíssimo difundido. Casos há em que o parasita não tem consciência do que faz, às vezes nem sabe, que já desencarnou. Outros espíritos, vivendo vida apenas vegetativa, parasitam um mortal sem que tenham a mínima noção do que fazem. Não têm ideias, são enfermos desencarnados em dolorosas situações. Neste parasitismo inconsciente se enquadra a maioria dos casos. Mas há também os parasitas que são colocados por obsessores, inconscientes, espíritos enfermos são ligados ao corpo astral dos encarnados para enfraquecê-los. Essas situações com frequência aparecem nos casos de obsessão complexa, sobretudo quando o paciente se apresenta anormalmente debilitado. O tratamento tem como primeiro passo a separação de parasita e hospedeiro. Seguem-se os cuidados com o espírito. No tratamento deste, elementos valiosos podem surgir, facilitando a cura do paciente encarnado. Por último, tratamos de energizar o hospedeiro, indicando-lhe condições e procedimentos profiláticos. Vampirismo. Vampirismo é o fenômeno pelo qual um ser, de acordo com a lenda, sai do sepulcro à noite para sugar o sangue dos vivos. Vejamos, porém, como André Luiz, abalizado médico e instrutor desencarnado, vê o fenômeno. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda a entidade ociosa que se vale, indebitamente das possibilidades alheias. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Em Missionários da Luz, cap. Vampirismo. O Dr. André Luiz tem razão. Temos visto toda espécie de vampiros espirituais. Os mais perigosos assumem a forma de enormes morcegos, semelhantes aos das lendas grandes quirópteros com cabeça humana. São homens degradados espiritualmente, que se transformam por completo, em consequência da longa viciação. Criaturas perigosas de frequência vibratória muito baixa, predadores por excelência. Essas criaturas habitam cavernas do astral inferior. Como os morcegos, são inimigos da luz e costumam agir à noite. Têm plena consciência de seus atos. Vampirizam porque querem e sabem o que querem. Muitas vezes agem por ordem de régulos das trevas, que os usam com objetivos diabólicos, para prejudicar e aniquilar pessoas. O vampirismo, no entanto, não é obra apenas desses seres com aspecto de morcego. Há todo um leque de vampiros em que se encontram desde criaturas encarnadas a desencarnados parasitas. Todos os espíritos inferiores, ociosos e primários podem vampirizar ou parasitar morros e vivos. Vemos que aqui uma pergunta há de surgir na mente do leitor. Qual viria a ser então a diferença entre parasita e vampiro? No parasitismo, como no vampirismo, há a sucção de energias. 7. Alheias. Mas a diferença está na intensidade da ação nefasta, determinada pela consciência e crueldade com que é praticada. O parasita, de modo geral, provoca prejuízos mais brandos, porque costuma não saber o que está fazendo. Já o vampiro propriamente dito tem plena consciência do que pratica e nunca poupa um vampirizado. Já nos defrontamos com situações em que parasitismo e vampirização se confundem, nos danos que produzem na vítima. Em 1985, tratamos de caso de parasitismo em fase adiantada, em que o parasita se ligava de tal modo ao parasitado que os clarividentes não perceberam sua presença. O corpo astral dele se ligava tão estreitamente ao do encarnado, que não podia ser distinguido pela vidência comum. Somente foi descoberto quando fizemos o desdobramento do paciente, pela apometria.
Desdobrando-se, ele carregou o parasita, que foi logo visto pelos médiuns também desdobrados. Achamos o caso tão interessante que resolvemos investigar mais a fundo a problemática espiritual. Induzimos o parasita a incorporar e o submetemos a interrogatório. Tratava-se de espírito extremamente sofrido e desesperado de fome, pois desencarnara nesse estado. Tamanha era sua angústia e temor de não ter o que comer, que se agarrava a nós em busca de abrigo, pedindo para permanecer colado ao nosso corpo, como estivera no enfermo. Para acalmá-lo, consentimos. E até projetamos fortes correntes de energia vital para alimentá-lo. Ele se mostrou muito satisfeito. Mas ao lhe dizermos que deveria deixar o enfermo, agarrou-se a nós mais fortemente ainda, implorando que o deixássemos sugar nossa força vital. Alguns visitantes, presentes ao nosso trabalho, chegaram a ficar temerosos. No entanto, o parasita espiritual não tinha nenhuma intenção maléfica. Sentia-se agoniado pela falta de nutrição, marcado por encarnação terrivelmente dolorosa. Seu primarismo levou-o à consolidada viciação. A busca de comida se transformara no único motivo de sua existência. Para ele, desencarnado, qualquer energia vital era valiosa, e ele haveria de buscá-la em qualquer encarnado que lhe desse guarida. Em nosso entendimento, não se tratava de um vampiro. Era apenas um sofredor. Seria vampiro se estivesse determinado a causar mal ao outro, enfraquecendo-o e aniquilando-o. Bissimbiose. Por simbiose se entende a duradoura associação biológica de seres vivos harmônica e às vezes necessária, com benefícios recíprocos. A simbiose espiritual pode ser definida através da quase totalidade dessas palavras, pois obedece ao mesmo princípio. Na biologia, o caráter harmônico e necessário deriva das necessidades complementares que possuem as espécies que realizam tais associações. Há autores que veem na simbiose uma associação que primitivamente foi parasitismo. Com o tempo, a relação evoluiu e se disciplinou biologicamente, o parasitado. Também ele começou a tirar proveito da relação. Existe simbiose entre espíritos como entre encarnados e desencarnados. É comum se ver associações de espíritos junto a médiuns, atendendo aos seus menores chamados. Em troca, porém, recebem do médium as energias vitais de que carecem. Embora os médiuns às vezes nem suspeitem, seus associados espirituais são espíritos inferiores que se juntam aos homens para parasitá-los ou fazer simbiose com eles. 8. A maioria dos ledores da sorte, sem dotes proféticos individuais, só tem êxito na leitura das cartas porque são intuídos pelos desencarnados que os rodeiam. Em troca, os espíritos recebem do médium energias vitais que sorvem de imediato e sofregamente. É ainda André Luiz quem nos faz revelações interessantes a respeito do mundo espiritual junto à Terra, no tocante ao assunto que estamos abordando. Referindo-se a um psiquista que se interessava mais por dinheiro do que em auxiliar enfermos, nos mostra. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior vulto. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados, de educação incipiente, que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Em Libertação Cap. Valiosa experiência. Mais adiante, André Luiz continua descrevendo a simbiose entre o mundo material e os desencarnados que auxiliavam o psiquista. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas, que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. No Evangelho encontramos uma informação preciosa sobre a simbiose entre mortos e vivos, para fins interesseiros. Em Atos dos Apóstolos, ao descrever parte das pregações de Paulo de Tarso na cidade de Filipos, Macedônia, Lucas nos conta: prisão de Paulo e Silas. Um dia que íamos para a oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela obtinha para seus amos muito lucro, por meio de oráculos.
começou a nos seguir, a Paulo e a nós, clamando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Fê-lo durante vários dias. Por fim, Paulo, aborrecido, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, sai desta mulher. E o Espírito saiu no mesmo instante. Mas os amos, vendo escaparem-se-lhes as esperanças de ganho, agarraram Paulo e Silas, arrastam-nos à ágora, diante dos magistrados e disseram, apresentando-os aos estrategos: Esses homens semeiam perturbação em nossa cidade. Atos 16,16-20. Pela descrição de Lucas, vemos que Paulo não somente expulsou o espírito comunicante da pitonisa, como também fechou os canais de comunicação entre os planos espiritual e físico. Disso resultou a acusação dos patrões da moça e a prisão de Paulo e Silas, que foram açoitados e expulsos da cidade. O registro do apóstolo mostra que as práticas mediúnicas de baixo nível, isto é, visando interesses financeiros, eram tão comuns na antiguidade como em nossos dias. No entanto, esse aviltamento da mediunidade não tem desculpa. Deve ser proscrito. Médiuns venais abastardam faculdades sublimes da alma e se comprometem perante a lei divina, principalmente se 9. Enveredarem pelos abomináveis carreiros da magia negra. Prejudicam a si próprios, aos seus clientes e a toda a humanidade. Como vivemos em mundos vibratoriamente diferentes, nos quais devemos fazer nossa evolução, só temos direito de nos valer do intercâmbio mediúnico quando os fins forem nobres, caridosos ou de esclarecimento. É nossa convicção. É preferível fechar definitivamente as portas da mediunidade do que abastardá-la com interesses rasteiros. Tinha razão Moisés, quando proibiu o mediunismo entre o povo judeu, inculto e ignorante das elevadas finalidades da comunicação entre mortos e vivos. Vivemos ao mesmo tempo nas dimensões física, etérica, astral, mental, búdica, átmica e espiritual.